Eu nunca vou esquecer o dia em que levei minha filha para a casa dos meus pais acreditando que seria apenas mais uma reunião de família. O que deveria ser um momento de união se transformou em uma das maiores humilhações da nossa vida. Enquanto meus sobrinhos recebiam presentes caros e cheios de ostentação, minha filha foi surpreendida com algo tão depreciativo que a fez baixar os olhos de vergonha. Meu coração se partiu ao ver o desprezo estampado nos rostos deles. Mas o que ninguém imaginava é que aquele dia estava prestes a mudar tudo. Um carro chegou, trazendo comigo não apenas uma revelação, mas uma verdade capaz de expor o que eles realmente eram. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes. Curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações. Comente aqui de qual cidade você está assistindo, vou adorar saber e deixar um coração no seu comentário. A sala de estar estava decorada para a reunião em família, com a mesa abarrotada de comidas e bebidas, e o som das conversas se misturava ao tilintar dos copos. Aquele encontro, para muitos, parecia um retrato perfeito de união. Para mim, era apenas mais um lembrete do quanto eu e minha filha sempre fomos colocadas à margem. Ainda assim, tentei manter o sorriso, acreditando que talvez, só dessa vez, as coisas fossem diferentes. Meus pais estavam radiantes, exaltando os feitos da minha irmã e mostrando com orgulho os netos dela, que corriam pela casa exibindo os brinquedos que já tinham ganhado. Quando chegou a hora dos presentes, a expectativa tomou conta. Vi meu pai entregar caixas enormes e embrulhadas com papéis brilhantes para meus sobrinhos. Eles abriram com gritos de alegria e correram para mostrar as novidades: um videogame da última geração, roupas de marca, brinquedos caros. Os olhos dos presentes brilharam junto com os das crianças. Então chegou a vez da minha filha. Meu pai a chamou, e o olhar de inocência dela, misturado com ansiedade, me apertou o peito. Ele lhe entregou uma pequena caixa, e meu coração quase parou. O que poderia haver ali dentro? Minha filha abriu com cuidado, o sorriso ansioso congelou em segundos. Dentro da caixa havia um brinquedo velho, quebrado, sem qualquer valor. Mas o que realmente a destruiu foi o bilhete amarelado: "Você é igual a este brinquedo, não serve para nada nessa família." Vi os olhos dela se encherem de lágrimas, e uma dor profunda atravessou meu peito. Corri até ela, abracei-a forte, e com a voz embargada questionei: "Como vocês tiveram coragem de fazer isso?" A resposta veio como uma bofetada. Meu pai gritou para todos ouvirem: "Você e essa criança aí são a vergonha da nossa família. Nunca conquistaram nada." O pai dela desapareceu quando soube da gravidez. "Vocês vão acabar sozinhas, e isso é o destino de fracassadas." As palavras ecoaram pelo ambiente, seguidas pelas risadas cruéis dos meus pais, da minha irmã e até do cunhado. O som da humilhação pareceu aumentar em minha mente, como se cada risada fosse uma faca rasgando minha dignidade e a inocência da minha filha. Ela soluçava, escondendo o rosto no meu colo, e eu sentia o mundo desabar. Mas, em meio ao caos, um som diferente interrompeu o espetáculo de crueldade: o ronco de um motor estacionando diante da casa. As risadas cessaram quando todos viraram a cabeça em direção à janela. Eu sabia exatamente o que estava prestes a acontecer. Respirei fundo, segurei a mão da minha filha e sussurrei baixinho: "Agora eles vão ver quem nós somos." Eu havia planejado aquele dia com uma precisão cirúrgica. Pedi que os meus presentes fossem entregues de surpresa naquele exato momento, para que não houvesse escapatória. Ninguém ali tinha ideia do que eu havia conquistado longe deles. Nunca se importaram em perguntar, nunca me deram valor. E foi justamente essa indiferença que me deu força para erguer meu império, pedra por pedra, com esforço, estudo e noites intermináveis de trabalho. Agora, o momento de revelação havia chegado. O carro estacionado lá fora trazia mais do que caixas e embrulhos, trazia a verdade sobre quem eu me tornará. Eu não era a filha rejeitada, tampouco a mãe abandonada que eles pintavam com desdém. Eu era uma das empresárias mais bem-sucedidas da cidade, com uma vida estável e próspera, algo que eles jamais imaginaram. Enquanto todos aguardavam, confusos e tensos, uma sensação estranha tomou conta do ambiente. Era como se a arrogância deles estivesse prestes a ruir. Eu sentia a ansiedade crescer em meus pais e em minha irmã, incapazes de prever o que estava por vir.
Minha filha, ainda de olhos marejados, apertou minha mão com força, e eu sorri para ela. Naquele instante, percebi que não se tratava apenas de vingança ou orgulho. Era sobre justiça. Era sobre mostrar à minha filha que ninguém, absolutamente ninguém, tinha o direito de diminuí-la. E que nós duas, mesmo sozinhas, éramos muito mais fortes do que todos aqueles que nos humilharam juntos. A reunião em família, que começou com dor e desprezo, estava prestes a se transformar em um espetáculo de revelações. O silêncio que se espalhou pela sala não era apenas de expectativa, era o prelúdio da queda daqueles que sempre nos fizeram sentir menos. E, finalmente, eu sabia, meus pais, minha irmã e toda a família pagariam caro pelo que haviam feito. O silêncio que tomou conta da sala foi quebrado pelo som da porta se abrindo. O motorista entrou, elegante em seu uniforme, trazendo consigo uma pilha de caixas grandes, todas embaladas com fitas finas e papéis reluzentes. Os olhares de todos se voltaram imediatamente para aquelas embalagens que contrastavam com o brinquedo quebrado jogado no chão. A expressão dos meus pais e da minha irmã oscilava entre confusão e incredulidade. Minha filha enxugava as lágrimas com as costas das mãos, ainda abalada pelo insulto cruel que receberá. Aproximei-me dela, segurei seu queixo com delicadeza e sorri, tentando devolver-lhe a confiança. Esses presentes são para você, meu amor, anunciei, e fiz um sinal para o motorista. Ele começou a colocar diante dela uma sequência de caixas, maiores do que as que meus sobrinhos haviam recebido. Ela abriu a primeira e encontrou uma coleção completa de livros ilustrados que tanto sonhava. Na segunda, havia um vestido de princesa feito sob medida, acompanhado de sapatilhas brilhantes. A terceira revelou uma bicicleta nova, com todos os acessórios que qualquer criança desejaria. O brilho nos olhos dela voltou, e a dor parecia dar lugar à alegria e à surpresa. As expressões ao redor, no entanto, eram de puro choque. Minha irmã apertava os lábios, como se não conseguisse acreditar no que via. Meu pai franziu a testa, os olhos semicerrados de raiva, enquanto minha mãe se remexia na cadeira, como se tivesse acabado de engolir algo amargo. A cada presente aberto, era como se a máscara de superioridade dele se desfizesse. Quando minha filha me abraçou e agradeceu baixinho, virei-me para os outros e disse, com firmeza, vocês passaram a vida dizendo que eu e minha filha éramos um peso. Sempre repetiram que nunca conquistaríamos nada. Pois saibam que, enquanto riam de nós, eu construí algo muito maior do que qualquer um de vocês poderia imaginar. A sala inteira ficou imóvel. Meu pai foi o primeiro a reagir, batendo com a mão na mesa. Não ouse inventar histórias. Você sempre foi um fardo. O que poderia ter feito da vida além de mendigar esmolas? Minha irmã, com um sorriso debochado, completou, uma mãe solteira com uma criança para criar? Nunca será nada além de uma fracassada. Cruzei os braços, contendo a vontade de rir da ironia. O motorista então entregou um envelope grosso a mim. Eu o abri diante deles, revelando documentos, fotografias de eventos empresariais e prêmios de reconhecimento. Coloquei-os sobre a mesa para que todos vissem. Eu sou dona de uma das maiores empresas da cidade, declarei, olhando diretamente para meu pai. Enquanto vocês me desprezavam, eu me tornei independente, construí estabilidade e dei à minha filha tudo o que ela merece. O impacto foi imediato. Minha mãe levou a mão à boca, atônita. Minha irmã balbuciava palavras desconexas, incapaz de aceitar. Meu pai, vermelho de raiva, não conseguia manter o olhar fixo nos papéis. Aquilo os consumia, a ideia de que a filha rejeitada, solteira e com uma criança, tivesse superado todos eles. Deixei que o silêncio pesado se estendesse por alguns segundos antes de continuar. Eu trouxe presentes para todos. Não apenas para as crianças, mas para vocês também. Naquele instante, o ar pareceu se inflar de expectativa. Meus pais e minha irmã se ajeitaram nas cadeiras, disfarçando a avidez que já lhes tomava o rosto. Estavam prontos para se beneficiar daquilo que sempre disseram que eu não poderia oferecer. Mas antes que abrissem a boca, ergui a mão. Podem parar aí. Esses presentes não são para vocês. Virei-me para o motorista e, com um gesto simples, ordenei, recolha todos os presentes destinados a eles. Deixe apenas os das crianças.
O homem obedeceu imediatamente, retirando da mesa e do chão as caixas que seriam entregues aos meus pais e à minha irmã. As fitas e papéis coloridos desapareceram diante dos olhos deles, que agora estavam arregalados em indignação. "O quê?" minha mãe exclamou, levantando-se. "Você não pode fazer isso." "Posso, sim", respondi, em tom sereno, mas firme. "Porque a verdade é que vocês não merecem nada do que eu conquistei. Passei anos ouvindo que não valíamos nada. Pois bem, hoje escolho dar valor apenas a quem não teve culpa de toda essa maldade, meus sobrinhos. Eles não precisam pagar pelo veneno que vocês espalharam." Minha irmã se levantou abruptamente, a voz trêmula de ódio. "Você está se achando, mas continua sendo a mesma. Vai se arrepender de nos humilhar assim." Olhei para ela sem me abalar. Humilhação foi o que fizeram com a minha filha. O que estou fazendo agora é apenas devolver, em parte, o que vocês sempre nos deram. Meu pai estava paralisado, o rosto tomado por uma fúria silenciosa. Sabia que não poderia dizer nada sem expor ainda mais sua própria crueldade. Ele olhava para minha filha, que sorria ao lado dos presentes que havia recebido, e aquilo parecia feri-lo mais do que qualquer palavra minha. Naquele momento, tive a certeza, o que eles sentiam não era apenas raiva, mas algo ainda mais corrosivo, a inveja. O clima dentro da sala estava pesado, como se o ar tivesse se tornado denso demais para ser respirado. Meus pais e minha irmã continuavam incrédulos diante da cena. Os olhos deles percorriam as caixas recolhidas pelo motorista, e era quase possível ouvir o estalar da vaidade ferida. Nenhum deles parecia capaz de aceitar que eu, a filha ignorada, tivesse dado uma reviravolta tão inesperada. Minha mãe foi a primeira a romper o silêncio. A voz dela tremia entre indignação e desespero. "Você acha que pode chegar aqui, depois de anos, e nos jogar isso na cara? Só porque juntou algum dinheiro? Nós somos sua família." Cruzei os braços, mantendo a calma que parecia provocar ainda mais raiva nela. "Família?" repeti, olhando diretamente em seus olhos. Uma família não destrói uma criança de 9 anos com palavras cruéis. Uma família não trata uma filha como se fosse lixo. Vocês nunca foram família para mim ou para minha filha. Minha irmã, incapaz de se conter, deu um passo à frente, a voz mais aguda do que nunca. "Você só teve sorte. Não pense que é melhor do que nós só porque conseguiu enganar algumas pessoas e ganhar dinheiro. Sempre foi fraca, e continua sendo." Sorri de leve, mas sem alegria. "Sorte? Não. Foram anos de esforço. Enquanto vocês zombavam de mim, eu passava noites em claro trabalhando. Enquanto cuidava da minha filha sozinha, construía cada tijolo do que tenho hoje. Nada me foi dado. E talvez seja isso que mais incomoda vocês, eu conquistei o que tenho sem precisar da aprovação de nenhum de vocês." O silêncio que se seguiu foi quebrado por meu pai, que até então se mantinha quieto, observando com olhos flamejantes. Ele levantou-se lentamente, apoiando as mãos na mesa. Sua voz soou grave e carregada de desprezo. "Não me interessa no que você se tornou. Para mim, continuará sendo um erro, uma vergonha que envergonha este sobrenome. Não importa o quanto ganhe, não importa o quanto se esforce, nunca será digna." Aquelas palavras ecoaram pela sala, mas já não tinham o mesmo efeito de antes. Por dentro, eu estava firme como nunca estive. Era como se a rejeição dele, pela primeira vez, não tivesse o poder de me ferir. Na verdade, percebi que cada frase dele só revelava a fragilidade de um homem que não suportava ver sua versão da história ruir diante de seus olhos. Minha filha, ainda próxima de mim, ergueu o olhar, e pela primeira vez naquela noite não parecia mais encolhida ou assustada. Segurou minha mão e, com voz doce mas firme, disse: "Mãe, eu não preciso deles. Eu só preciso de você." Aquelas palavras, vindas de uma criança, foram como um bálsamo. Sorri para ela, acariciando seus cabelos, e respondi para que todos ouvissem: "É exatamente isso. Nós duas sempre fomos o suficiente uma para a outra." Minha irmã bufou, os olhos marejados de raiva, mas disfarçando com um riso debochado. "Você pode até fingir que está acima de nós, mas sabemos que por dentro ainda é a mesma insegura de sempre."
Está se escondendo atrás de presentes caros porque precisa provar algo que nunca teve valor. Endireitei a postura e a encarei sem piscar. Não preciso provar nada. Só estou mostrando a verdade que vocês sempre recusaram enxergar. E, se querem saber, os presentes não são apenas para alegrar minha filha. São também um símbolo. A vida me deu a chance de escolher quem merece estar ao meu lado, e vocês não estão nessa lista. Minha mãe começou a chorar, um choro sem lágrimas, mais encenação do que arrependimento. Como você pode ser tão cruel com seus próprios pais? Nós te colocamos no mundo, te demos um teto. A interrompi, a voz firme como nunca. Vocês me deram um teto, mas tiraram de mim tudo o que significa ter um lar. Nunca me deram amor, nunca me deram apoio. Só críticas, humilhações e comparações injustas. Se hoje estou aqui, é porque sobrevivi a tudo isso. Não por causa de vocês, mas apesar de vocês. Meu pai rangeu os dentes, claramente sem argumentos, mas a raiva o consumia. Minha irmã, vermelha de inveja, parecia pronta para explodir. Os sobrinhos, confusos, observavam em silêncio, abraçados aos brinquedos que tinham acabado de ganhar. Eu os olhei e sorri de leve. Eles não têm culpa. Nunca vou descontar neles o veneno que vocês escolheram espalhar. A cada palavra que eu dizia, era como se o chão sob os pés deles se desfizesse. Eles haviam esperado me ver quebrada, humilhada. Mas agora se deparavam com uma versão de mim que não só tinha sobrevivido, como havia prosperado. E isso, eu percebia, era a maior derrota que poderiam enfrentar. De repente, meu pai voltou a se sentar, como se as pernas já não o sustentassem. Minha mãe, ainda entre soluços forçados, tentava atrair a atenção dos netos, talvez para disfarçar a própria vergonha. Minha irmã, porém, não se conteve. Isso não vai ficar assim. Você pode ter dinheiro, mas nunca terá o que nós temos, respeito e união. Dei uma risada breve, que quebrou o peso daquelas palavras. Respeito? União? Vocês nem sequer sabem o que essas palavras significam. Hoje ficou claro para todos que a única coisa que vocês têm é orgulho vazio. Minha filha sorriu, confiante, e naquele momento percebi que a transformação não era apenas minha. Ela também estava aprendendo que não precisava se curvar diante do desprezo de ninguém. A reunião de família que havia começado como mais uma cena de humilhação estava se tornando o palco da ruína do orgulho deles. E aquilo era apenas o início. Quando deixei a casa dos meus pais naquela noite, o ar frio parecia aliviar o calor sufocante que havia ficado lá dentro. Entrei no carro com minha filha e pedi ao motorista que nos levasse para casa. Ela, exausta, se aninhou contra mim, abraçada ao vestido novo que ganhará, e fechou os olhos como se quisesse esquecer tudo. Eu, por outro lado, estava desperta demais para descansar. Desde o instante em que meu pai entregou aquela caixinha ridícula à minha filha, algo dentro de mim havia soado como um alerta. Conhecendo-os como conhecia, sabia que aquele presente tinha sido dado mais para ferir do que para agradar. Então, antes mesmo da humilhação se revelar, eu havia acionado a gravação do meu celular e o deixado discretamente ligado, captando cada palavra, cada risada, cada insulto que se seguiria. Agora, com minha filha adormecida ao meu lado, coloquei os fones de ouvido e ouvi tudo novamente. O som cristalino do desprezo deles ecoava como se fosse uma sentença, o bilhete cruel, a voz debochada da minha irmã, a risada abafada da minha mãe, o tom grave de meu pai me chamando de vergonha. Nada escapara. Tudo estava registrado, como um testemunho irrefutável do que suportamos por tantos anos. Naquela madrugada, deitada em minha cama, tomei a decisão. Não deixaria aquelas palavras se perderem no silêncio. Minha filha merecia ver que a verdade não ficaria escondida, e eles, por sua vez, mereciam enfrentar o peso da própria crueldade. Na manhã seguinte, publiquei o áudio em minhas redes sociais. Não escrevi longos textos, apenas uma frase simples que continha toda a carga da nossa história. É assim que trataram a mim e a minha filha. É assim que sempre fomos vistas. Também compartilhei nos grupos da família, aqueles mesmos onde meus pais e minha irmã eram tratados como exemplos de moralidade. O efeito foi imediato.
Em poucas horas, mensagens começaram a chegar de todos os lados. Tios, primos, parentes distantes, uns perguntando se era real, outros simplesmente se mostrando indignados. Muitos permaneceram em silêncio, mas o silêncio deles dizia ainda mais do que palavras. Meus pais, que se orgulhavam do respeito que recebiam na igreja, foram chamados para dar explicações. O áudio já circulava por lá, acompanhado de olhares de reprovação. A liderança não hesitou em afastá-los de cargos e atividades. Aquilo que eles exibiam como um troféu, a imagem de casal modelo, se despedaçava diante de todos. Os vizinhos, que até o dia anterior os cumprimentavam com sorrisos, começaram a cruzar a rua para não ter de encará-los. Alguns fecharam as portas, outros simplesmente fingiam não vê-los. Era como se, de repente, a máscara tivesse caído e ninguém quisesse mais compactuar com aquilo. Dentro da própria família, a reprovação se espalhou como fogo em palha seca. Uma prima escreveu no grupo: "Agora entendo por que ela sempre se afastava. Estou envergonhada de ter defendido vocês tantas vezes." Outros seguiram o mesmo tom, expondo o constrangimento de terem acreditado por anos em uma versão distorcida da realidade. Minha irmã, por sua vez, sofreu um impacto no círculo que mais prezava, o social e o profissional. Colegas de trabalho começaram a comentar, e aquela imagem de mulher exemplar ruiu em poucas horas. Não era mais a filha perfeita, mas sim a mulher que rira da humilhação de uma criança. Enquanto isso, eu observava à distância. Não era prazer em vê-los sofrer, mas um senso de justiça. Eles sempre repetiram que tinham respeito, que eram admirados, que sua palavra era lei. Agora, estavam sendo desmascarados pelo próprio veneno, e ninguém mais via grandeza naquilo. Minha filha, curiosa, ao me ver sorrindo diante da tela do celular, perguntou: "Mãe, por que eles estão com tanta raiva?" Segurei sua mão com delicadeza e respondi: "Porque, pela primeira vez, o mundo descobriu quem eles realmente são." O áudio não mostrava apenas uma noite de crueldade. Ele revelava décadas de um padrão, de uma forma de agir que sempre tentaram encobrir. E a cada compartilhamento, a cada comentário de reprovação, mais claro ficava que a imagem deles estava arruinada de uma vez por todas. Eles haviam perdido tudo o que mais prezavam: o respeito da comunidade, a confiança da igreja, a admiração da família. E, embora aquilo já fosse doloroso o suficiente, no fundo eu sabia que ainda havia mais por vir. O pior, para eles, ainda estava apenas começando. Nos dias seguintes à divulgação do áudio, o que parecia ser apenas um escândalo familiar se transformou em uma verdadeira avalanche. Meus pais e minha irmã, que durante anos viveram sustentados pelo orgulho de suas reputações, agora experimentavam o gosto amargo da rejeição coletiva. Não era apenas um olhar atravessado ou um comentário maldoso, era como se o mundo ao redor tivesse decidido virar as costas de vez. No início, eles acreditaram que seria algo passageiro. Meu pai dizia que em poucos dias todos esqueceriam. Minha mãe ainda insistia que eu tinha manipulado a gravação. E minha irmã, de forma arrogante, afirmava que ninguém de valor lhe daria crédito àquilo. Mas a realidade foi mais cruel. Cada vez que tentavam desmentir, alguém reproduzia o áudio na frente deles, sem cortes, sem edição, escancarando a verdade que tanto negavam. No trabalho, minha irmã sentiu o baque com mais força. Antes elogiada e até bajulada pelos colegas, agora se via isolada. Convidavam todos para almoçar, menos ela. Convites para eventos, que antes eram frequentes, sumiram. Havia até quem cochichasse quando ela entrava na sala, e ela sabia exatamente sobre o que falavam. A imagem de filha perfeita e profissional exemplar havia ruído, e nem sua competência era capaz de salvá-la. Minha mãe, acostumada a ser respeitada na igreja, enfrentou um golpe ainda mais devastador. Ao chegar a uma reunião, ouviu cochichos abafados e olhares duros. Pouco depois, foi chamada para uma conversa séria e informada de que não poderia mais exercer funções de liderança. Aquilo, para ela, foi como arrancar um trono invisível que sempre a sustentou. Saiu dali abalada, mas em casa não assumiu culpa alguma, apenas chorava, dizendo que estavam todos contra ela. Meu pai, por sua vez, foi tomado pelo silêncio dos vizinhos. O homem que se orgulhava de ser cumprimentado em cada esquina agora caminhava ignorado.
Quando tentava puxar conversa, recebia respostas curtas, e muitos atravessavam a rua para não falar com ele. Essa indiferença o consumia mais do que qualquer grito. Ele, que sempre acreditou comandar o respeito de todos, agora não conseguia impor sua presença nem dentro da própria casa. E a casa deles, que antes era palco de reuniões cheias de vanglórias, se tornou um campo de guerra. Discutiam sem parar. Minha mãe o acusava de ter provocado tudo ao me humilhar em frente à neta. Ele retrucava dizendo que a culpa era dela, por sempre incentivar minha irmã a rir das situações. Já minha irmã, pressionada pelo ambiente profissional e social, atacava os dois por não a defenderem quando mais precisava. O trio, antes unido na rejeição contra mim, agora se destruía mutuamente. De longe, eu assistia a tudo sem interferir. Bastou um clique no botão compartilhar para que a máscara caísse. Eu não precisei gritar, nem ameaçar, nem forçar nada. A própria verdade trabalhava por mim, mostrando a todos quem eles sempre foram quando as portas estavam fechadas. Minha filha, atenta, percebeu o turbilhão. Certo dia, me perguntou: mãe, por que eles estão brigando tanto? Acariciei seu rosto e respondi com calma: porque sempre viveram de aparências. Agora que todo mundo sabe a verdade, não conseguem mais sustentar a mentira. Ela sorriu, como quem finalmente entendia, e acrescentou: então eles estão aprendendo o que a gente já sabia. Suas palavras me tocaram fundo. Era isso, durante anos, fomos nós duas contra o mundo. Agora, o mundo inteiro enxergava o que sempre enfrentamos sozinhas. E, enquanto eles se consumiam em discussões e perdas, eu me sentia mais livre do que nunca. Não era apenas uma vitória sobre a humilhação, mas a certeza de que eu tinha quebrado o ciclo que tanto nos feriu. Contudo, dentro de mim havia a sensação de que aquilo ainda não era o fim. O isolamento social, os olhares de desprezo e a perda de cargos eram apenas a superfície. O pior ainda estava por vir, e seria definitivo. O silêncio deles não durou muito. Depois de dias de olhares atravessados da vizinhança, de cochichos na igreja e de humilhações no trabalho, meus pais e minha irmã decidiram que precisavam me enfrentar. Era típico deles, em vez de refletirem sobre os erros, preferiam buscar um culpado, e, como sempre, esse culpado seria eu. Numa tarde de domingo, enquanto eu e minha filha passeávamos tranquilamente no parque, recebi a ligação. Era minha mãe, com a voz alterada, exigindo que eu fosse até a casa deles conversar. Eu apenas desliguei. Em seguida, vieram mensagens do meu pai, algumas agressivas, outras suplicantes, todas tentando me convencer de que eu havia exagerado e precisava consertar o estrago. Ignorei uma a uma. 2 dias depois, bateram à minha porta. Minha irmã estava à frente, com o olhar carregado de raiva, seguida pelos meus pais, que pareciam ter ensaiado um discurso. Minha filha se encolheu atrás de mim, lembrando-se de todas as humilhações. Segurei sua mão e permaneci firme. Você acabou com nossas vidas. Gritou minha irmã assim que abri a porta. Quer mais o quê? Que todos cuspam na nossa cara. Meu pai, com o rosto vermelho, tentou impor sua voz grave: você foi cruel. Isso não se faz com a própria família. Minha mãe, por sua vez, chorava, mas não de arrependimento. Era o choro de quem perderá os palcos onde gostava de brilhar. As pessoas não falam mais comigo na igreja. Não sabe o quanto isso dói. Escutei em silêncio. Eles esperavam uma reação, um confronto, talvez uma briga que os fizesse se sentir ainda relevantes. Mas não dei a eles esse prazer. Apenas olhei, firme, e em seguida fechei a porta lentamente, sem dizer uma única palavra. O silêncio foi mais doloroso para eles do que qualquer resposta que eu pudesse dar. Do outro lado, ouvi minha irmã esmurrar a porta, ouvi meu pai soltar impropérios, ouvi minha mãe implorar. Permaneci quieta, abraçada à minha filha, que me olhava com olhos brilhantes de orgulho. Pela primeira vez, ela viu que eu não precisava mais me curvar. Naquela noite, novas mensagens chegaram, mas desta vez não eram acusações. Eram desabafos confusos, misturados com raiva e impotência. Eles se diziam injustiçados, afirmavam que eu estava destruindo a família.
Eu apenas desliguei o celular e fui dormir em paz. Os dias seguintes foram duros para eles. Aos poucos, começaram a perceber que nada mudaria, que não havia como reverter o que estava feito. O respeito que perderam não voltaria com pedidos de desculpas vazios, muito menos com acusações. O tempo passou a ser implacável, mostrando-lhes, dia após dia, que as portas que se fecharam não tornariam a se abrir. No fundo, creio que começaram a entender. Não de imediato, porque o orgulho ainda os cegava, mas cada gesto de rejeição do mundo exterior os forçava a refletir. Eles sempre disseram que eu era o problema da família, a desonra, o fardo. Mas, quando finalmente todos viram quem eram de verdade, restou a eles apenas encarar o reflexo no espelho. Minha irmã, isolada no trabalho, passou a evitar falar sobre família. Meus pais, cada vez mais calados, já não caminhavam pela rua de cabeça erguida. O que antes era vanglória se transformou em silêncio constrangido. A fúria inicial deu lugar a um ressentimento pesado, mas também a uma aceitação amarga, estavam apenas colhendo o que plantaram. Eu, por outro lado, segui em frente. Não precisava mais provar nada a ninguém. Cada conquista minha e cada sorriso da minha filha eram respostas suficientes. A vida nos presenteava com dignidade, enquanto eles experimentavam a solidão de suas próprias escolhas. Um dia, enquanto caminhava com minha filha, ela me perguntou: "Mãe, você acha que eles vão mudar?" Respondi com calma, olhando para frente: "Talvez. Mas isso não é mais problema nosso. O importante é que nós estamos livres." E, naquele instante, percebi que a verdadeira vitória não estava em vê-los caírem, mas em finalmente poder viver em paz, sem as correntes de um passado cheio de humilhações. Eles, por mais que tentassem me culpar, acabaram compreendendo, não era vingança, era apenas consequência. Chegamos ao fim dessa história cheia de reviravoltas, onde a filha rejeitada finalmente mostrou sua força e decidiu não mais se curvar diante da família que tanto a humilhou. Agora quero saber a sua opinião. Se estivesse no lugar dela, você faria o mesmo? Ou teria agido de outra forma? Deixe seu comentário aqui embaixo contando o que você faria nessa situação e aproveite para escrever de qual cidade você está assistindo este vídeo, assim eu vou deixar um coração especial no seu comentário. Não se esqueça também de deixar o seu like, porque isso ajuda muito o canal a crescer e traz ainda mais histórias emocionantes para você. Se ainda não é inscrito, aproveite esse momento para se inscrever e ativar o sininho, assim você recebe as notificações sempre que um novo vídeo for publicado. E claro, compartilhe essa história com seus amigos e familiares nas redes sociais, para que mais pessoas conheçam essa jornada de superação, coragem e justiça. Quem sabe sua opinião pode abrir os olhos de alguém que passa por algo parecido? Agora é com você. Faria o mesmo que a filha rejeitada fez?